Olá, meus irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 6 de outubro, estou aqui para falar com vocês de uma temática que teve início ontem, que fala: devotos sabem esperar. Hoje, a gente vai pensar um pouco no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que traz uma palavra assim: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. O nosso Apacentai, ele vem trazendo aqui para a gente uma meditação assim. Pare por um instante para refletir nessa palavra em momento oportuno. Ela é uma autoexplicativa ao afirmar que existe um tempo próprio para cada coisa que deve acontecer em sua vida. Se tudo acontecesse da forma que você quer no tempo que deseja, certamente você teria muito mais problemas do que tem. Espere o tempo de Deus. Irmãos, por si só, essa explicação já nos deixa claro muitas coisas. Mas é bom a gente pensar a respeito de tantas coisas que nós pedíamos a Deus e a gente colocava toda a nossa confiança naquilo, pedia com muita fé, com muito fervor, e muitas vezes não acontecia. E a gente ficava frustrado, a gente ficava triste, achando que Deus não se importava conosco, que Deus não estava nem aí para aquilo que era do nosso desejo. Mais à frente, a gente começava a perceber que, de fato, aquilo não era tão importante. E que não chegou até nós aquilo que nós tanto desejávamos, porque Deus, ele sabia que se chegasse naquele momento, nós não saberíamos administrar, não teríamos maturidade, sabedoria, discernimento para viver aquilo que tanto desejávamos. Aqui, essa passagem de Hebreus, ela fala muito ao nosso coração, que nós precisamos entrar no trono da graça com confiança. Ontem o nosso pastor ministrou a respeito de Davi, de uma situação que ele viveu, aonde ele passou por um momento com sua família e a família de todos os soldados que andava com ele. Em determinado ponto da sua vida, ele estava morando numa cidade e ele saiu, acredito que em alguma batalha com seus soldados, pessoas que andavam com ele. E os amalequitas, sabendo disso, entraram na cidade onde ele residia, sabendo que ele não o encontraria ali, e levaram cativo as mulheres também dos homens que o acompanhavam, as famílias. E ao retornarem, eles ficaram muito tristes, muito indignados com aquilo. E num determinado ponto, eles colocaram a culpa em Davi, a ponto de querer apedrejá-lo por conta daquilo. E Davi, naquele momento de tristeza, num momento angustiante ali, de muita preocupação, ele não se deixou abater, mas ele buscou no Senhor forças e entendimento. E Deus trouxe paz ao seu coração. E Deus trouxe clareza a Davi, mostrando o que ele deveria fazer. E Davi foi em busca daqueles que tinham levado seus familiares e os recolheu e os trouxeram de volta para sua cidade. Porque Davi estava angustiado, amargurado, mas não se trancou naquela situação. Buscou em Deus forças, renovo, procurou em Deus uma solução. Então, quando a gente, por um instante, para na palavra momento oportuno, significa que esse momento oportuno é o momento que Deus vai agir. E que não importa o que nós precisamos, que seja um dos maiores problemas que estamos vivendo. No meio de uma tempestade, a gente não tem direcionamento e sabedoria por nós mesmos para resolver. Mas se a gente esperar no Senhor,
confiar nele, pode ter certeza que ele não vai deixar de te abençoar no momento mais oportuno que ele tiver. Nunca duvide disso. Por isso que nós precisamos orar hoje pela capacidade de andar na presença de Deus e se manter íntegro enquanto espera o agir do alto. Temos que nos manter íntegros, firmes, fortes. Temos que nos manter de cabeça erguida, confiando que Deus vai fazer. E Ele faz, pode ter certeza. Fica com Deus, uma ótima semana para você e um ótimo dia na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém?